Olha, meu amigo, acontece o seguinte: o governo fica fazendo onda que é contra a tal da MP da anistia dos partidos, mas não é! O líder do governo, Zé Guimarães, assinou o pedido de urgência para votação desse absurdo, dessa canalice sem limites. MP de anistia para partido político. Só uma multa de 40 milhões. Pelo amor de Deus. Bom, este é o assunto principal desta terça-feira. Terça-feira, 16 de maio de 2023. Eu venho aqui também comentar a respeito das mensagens de aliados de Bolsonaro, evidenciando um plano de golpe no dia 8 de janeiro. Das 32 pessoas físicas e jurídicas investigados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro sobre extorsão no gabinete de Carlos Bolsonaro, que era chefiado pela Ana Cristina Siqueira Vargas, não a mãe dele, não, era a segunda mulher do Bolsonaro. E também a nova fixação do preço da Petrobras, que é mais uma forma de se garantir um privilégio. Um privilégio para uma classe média que tem automóvel. É um privilégio. O governo Lula é o governo dos privilégios. Vai escrevendo aí. Pois bem, eu quero aqui agradecer a você que continua me seguindo, que põe nas suas redes sociais, e também pedir para você avisar os seus amigos que nós temos esse canal aqui para fazer não uma opinião imparcial. Eu não sou imparcial, sou a favor de você, do seu lado, do cidadão que paga imposto, que é arrochado por esses governos, por essa casta de políticos, chefões partidários e burocratas de alto escalão dos governos da União, dos estados e dos municípios. Pois é, meus amigos. Acontece o seguinte: o meu amigo Roberto Leviano, procurador de justiça do estado de São Paulo, presidente do Instituto de Não Aceita Corrupção, tem escrito diariamente sobre a canalice que é a tal da MP da anistia das organizações políticas partidárias e criminosas. Essas organizações fixaram a PEC, não é o MP não, o PEC da anistia, que é a quarta tentativa em 30 anos de passar por cima da Constituição, de negar a Constituição, de cometer crime de não pagar o que deve ao Estado, porque dever ao Estado é dever ao cidadão que está passando fome, é dever ao cidadão que está desempregado por causa das políticas de governo. O Arthur Lira andou querendo tirar o corpo fora, o negócio pegou muito mal, era uma multa de 40 milhões, conforme foi recalculada pelo Tribunal Superior Eleitoral, e é o fim da picada. É o fim da picada como os chefões das organizações criminosas, partidárias, tomam conta do país, mandam no Congresso, mandam no governo, e a prova do governo é a assinatura do José Guimarães nessa PEC, nesse PEC. Pois bem, além disso, tem outras safadezas de outro porte. Por exemplo, a Polícia Federal está dizendo que mensagens de aliados de Bolsonaro evidenciam o plano do golpe, que não é um golpe que foi, digamos, tentado, como querem vender, não. Um golpe que foi praticado e que foi fracassado, apesar da negligência do governo, que ficou completamente demonstrada com a presença do comandante do Gabinete de Segurança Institucional da época, nomeado pelo Lula, amigo do Lula, do peito do presidente, o general Gonçalves Dias, passeando pelo Palácio do Planalto enquanto os vândalos quebravam a sede do poder executivo, que representa o povo, porque foi eleito pelo povo. Os investigadores da Polícia Federal descobriram o plano, evidenciando o golpe e a prisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal,
Alexandre de Moraes, segundo notícia publicada por O Globo. Temos também a presença lá do Major Ailton Barros, do Coronel Elcio Franco e mais um oficial não identificado, ou seja, oficiais das Forças Armadas envolvidos nesse golpe fracassado, que mantinham contato com outro oficial, o Tenente-Coronel Marcos César Cid, que era ajudante de ordem do Bolsonaro e era o contato com essa turma de golpistas, e que está preso e que está sendo a chave da denúncia desse golpe fracassado, né? Além disso, nós temos a notícia que das 32 pessoas físicas e jurídicas investigadas pelo Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro no inquérito de extorsão, eles chamam de rachadinha, que é para tentar tornar simpático. Extorsão de funcionários no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, que aliás também viola o seu mandato, porque tem que exercer o mandato no Rio, mas viveu o tempo todo em Brasília, lá no Palácio do Planalto, né? O gabinete do Carlos Bolsonaro era chefiado por Ana Cristina Siqueira Vale, a segunda ex de Bolsonaro, o pai dele, né? E aí tem a família dela toda metida, é uma verdadeira trabalheira e que demonstram claramente que a promiscuidade familiar resulta também numa promiscuidade criminal, numa promiscuidade de avanço sobre o dinheiro público, etc, etc. Nesta manhã de terça-feira, de maio, o governo a Petrobras fixou uma nova política de preço. É uma canalice contra o cidadão, porque ela quebra a transparência, vendendo o peixe de que nós não obedecemos mais aos aumentos do mercado. Como é que faz? Como é que faz se você compra óleo, que é um produto, que é a obra-prima do derivado de petróleo? Derivado de petróleo, sabe o que é que significa a expressão? Algo que se deriva do petróleo, o preço do petróleo internacional é que manda no mercado. Agora, eu quero saber o seguinte, o que é feito? O que é feito é o seguinte: paga um subsídio. Alguém, eu, você, mas principalmente quem não tem nenhum tipo de motor de combustão tocado a derivado de petróleo, é que paga a conta da diferença do preço da Petrobras. Sem transparência. Ninguém sabe o dinheiro que paga para poder o cara que anda de carro votar no Lula satisfeito, porque o Lula baixou o preço da gasolina. Meus amigos, o Merval Pereira tratou desse assunto no seu artigo no Globo, e também tratou da mudança completa de ação do Procurador-Geral da República. O doutor Augusto Aras foi alvo de minhas considerações quando foi nomeado a primeira vez pelo Bolsonaro, que eu contei aqui para vocês que ele é petista, amigo do Zé Disseu, e que tem origem paterna, essa ligação, através do pai dele, Roque Aras, que era assessor do Chico Pinto, líder da esquerda contra os militares na época da ditadura. Agora, o filho do Roque Aras, que infelizmente deixou a família recentemente, morreu, né? Está citado pelo Merval, mudando completamente a sua orientação. Quando o Bolsonaro era presidente, o Bolsonaro era inocente de tudo. O Ministério Público, que é o dono da abertura de processo, não abria processo nenhum com origem no Palácio do Planalto, por causa das suas ligações com o Bolsonaro, o que lhe garantiu a nomeação e um segundo mandato lá. Voltou o mandato pela mão do Bolsonaro. Estava contando também que o Lula ia... Na verdade, ele queria o lugar do Ricardo Lewandowski, que, aliás, está
arrumou um empregão aí na JF, né? A firma dos irmãos Joesley, né? E os maiores produtores de carne do mundo, né? O advogado do Lula, o Cristiano Zanin, é o favorito por lugar, então resta para o Aras conseguir com o Lula, que agora ele está condenando, abrindo processo contra Bolsonaro à torta e à direita, mantê-lo lá no Ministério Público, né? Eu queria fazer uma pequena consideração sobre o Brasil no episódio da morte, do acidente em que morreu a cantora Marília Mendonça. A CENIPA, né, que é o órgão da aeronáutica para julgar, o Centro de Investigação e Punição de Acidentes Aeronáuticos. Na verdade, investigação até a metade, punição nenhuma, né? Chegou à conclusão, depois que houve excesso de zelo do piloto, quer dizer, a moça não foi um crime do piloto, excesso de zelo. É o Brasil, minha gente, é o Brasil. Quem manda lá na CENIPA é a corporação dos pilotos. E aí os pilotos conseguiram esse excesso de zelo como explicação para o acidente. Que tal? Não é ridículo? O Brasil é um país ridículo. Estou terminando, mas eu quero convidar você para assistir um Neumann Entrevista com o cientista político Rubens Figueiredo, dizendo que o Lula enfrenta um congresso muito cioso da própria força. E esse congresso é comandado pelo Centrão, né? O Rubens lembra que o Arthur Lira, o presidente da Câmara, teve mais de 400 votos de colegas deputados, ou seja, é uma força grande que o Lula tem que enfrentar, sendo que ele não consegue cumprir aquela aliança que ele falava da Frente Amplíssima, coisa nenhuma. O Lula é cada vez mais PT raiz, cada vez mais Stedley, cada vez mais MST, cada vez mais Dilma Rousseff. Bom, no 2 Dedos de Prosa, que foi pro ar no domingo, nós temos uma entrevista com Denise Milan sobre as 20 obras feitas a partir de pedras que ela garimpou pelo mundo afora, da exposição Útero Magmático na Galeria Dan em Itu. Uma galeria muito antiga, muito famosa, o galerista é muito conhecido e muito aplaudido. E aqui eu vou terminando esse vídeo, pedindo a você audiência para ele e passar para os seus amigos. Direto ao assunto. Em té!